Olá, agradeço a todos por estarem aqui nessa live hoje. É um prazer enorme compartilhar a live de hoje com uma pessoa tão querida, que é a doutora Silvia Conway. A gente vai falar um pouquinho sobre ronco e a saúde no relacionamento, né? Eu acho que esse é um tema muito palpitante e eu confesso que na minha clínica ele acaba estando muito presente. E nada melhor que uma psicóloga do sono, com a bagagem da Silvia, para poder esclarecer algumas coisas para a gente hoje e podermos conversar um pouco mais abertamente sobre o que tem mais além do ronco, além, claro, da apneia obstrutiva do sono, além de tantos outros conteúdos que já foram explorados em muitas lives, o que a gente pode esperar, né, em relação aos relacionamentos. Bom, Silvia, você entrou, eu já vou pedir para você, já vou aceitar. Eu queria só me apresentar antes disso. Meu nome é Vanessa Ieto, eu sou fonoaudióloga, certificada em fonoaudiologia do sono pela Associação Brasileira do Sono. Fiz meu doutorado sobre os efeitos da terapia miofuncional orofacial no ronco de pacientes com e sem apneia obstrutiva do sono. Então o ronco ele teve presente muito na minha vida profissional até agora, né? Mas muito mais pela questão de avaliar, analisar o ronco desses pacientes e muitas vezes, por que não, escutar um pouco do que tem por trás da queixa desses pacientes. Silvia, boa Olá, noite. Vanessa, que Como bom te vai? ver. Tudo bem? Tudo Muito bem, e bom você? te ver também. Acho que sempre que eu encontro a Silvia, eu vejo esse sorriso sincero, gostoso no rosto dela. Você é uma querida, sabe o quanto eu gosto de você. E acho que quanto essa noite está sendo especial nesse sentido da gente poder conversar com outras pessoas junto a respeito do sono, do ronco e dos relacionamentos. E aí eu queria te apresentar. A Silvia, eu estou lendo aqui, tá, gente? Psicóloga clínica, especialista no tratamento de transtorno do estresse pós-traumático e no tratamento não medicamentoso dos transtornos do sono, certificada em psicobiologia do sono pela ABS também, mestre em ciências pelo Unifesp, membro da equipe do ambulatório de sono e coordenadora do curso de formação e capacitação em psicologia do sono do Instituto de Psiquiatria da USP. Eu sou uma grande entusiasta. Quando eu atendo algum psicólogo, eu falo: você não quer entender mais sobre sono? Vai para o curso. Vivo É, divulgando o seu curso e nesse precisa, sentido. né? Precisamos E de mais sócia fundadora, psicólogos claro, entendendo de com sono. certeza. Com certeza. E sócia fundadora da A Casa, Formação e Conhecimento. Para quem não segue, sigam, porque sempre tem um conteúdo aí bastante importante para que a gente possa tanto se apropriar um pouco mais de alguns conhecimentos e também transmitir para as pessoas. E estudante praticante de meditação desde 2002. Silvia, obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Eu sei o quanto você é ocupada, quanto tem uma agenda concorrida, então é um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vanessa, é um prazer estar aqui. Essa semana é bom que cada um faz um pouquinho e a gente faz muito pelo sono juntos. Exatamente, Obrigada pelo convite. exatamente, Silvia. Eu queria começar essa live hoje, né, com a fala de dois pacientes, não sei nem se eles estão por aqui, né, ainda, mas não vou identificá-los, claro. Mas uma foi uma paciente já na fase de consultório, não foi em fase de pesquisa, e que ela me procurou, na época ela tinha uma apneia leve, então ela não tinha tantos riscos para a saúde, tantas comorbidades importantes, mas eu lembro que ela estava em um casamento que era o segundo casamento da pessoa, o primeiro casamento dela, e apesar de ter na época aí por volta dos seus 60 anos, né, o marido era uma pessoa que gostava muito da proximidade com essa mulher, uma mulher pós-menopausa, a gente já está falando aí de fatores de risco, né, para a questão do ronco, ela roncava. Associada a isso tinha uma apneia leve, foi se tratar, foi encaminhado para fono, como tratamento. Eu lembro dela me dizer uma frase, né, na primeira sessão, ela me falou assim: eu só queria roncar em paz no meu cantinho, né, e eu acho que por trás disso tem muita coisa. Mas eu queria até fazer um paralelo, Silvia, com a fala de uma outra esposa de um paciente, que esse paciente, depois de tratado, paciente com ronco primário, jovem, perdeu peso, fez terapia miofuncional orofacial, melhorou demais, assim, né? E ela dizia assim: olha, você salvou meu casamento, né? Então, eu
pudesse comentar um pouquinho do que você acha que tem por trás aí dessas duas frases e de como que a gente pode encarar o ronco, que, claro, é um sintoma de uma doença, e como que ele pode interferir no relacionamento entre um casal. Nossa, esse tema eu achei ele desafiador, né? Porque ele, no fundo, a gente vai falar sobre um sintoma de uma doença, como você trouxe, mas que fala de como as pessoas abordam as questões que envolvem, né, a si mesmas ou ao casal. E, então eu acho que ele é uma pontinha de um iceberg, de uma oportunidade de ver como é que o casal está se relacionando. Então é óbvio que à noite, quando a gente quer dormir, todo mundo quer dormir em paz, né? Quer dormir no silêncio, quer dormir sem ser perturbado, que quem esteja do seu lado não se mexa muito, não acenda muito a luz, não bata a porta, cuide cada vez que precisa sair ao banheiro, de repente nem tocar a descarga à noite para não fazer o barulho da descarga, né? Então, como é gostoso. E eu acho que isso também tem a ver com zelar um pelo outro, né? Zelar por aquele que está junto. Não importa se esse junto é porque eu divido a cama ou eu divido o quarto com um irmão, com um parente, com alguém de uma república onde eu moro, né? Então, essa atitude de respeito. Mas quando a gente pega o ronco, a gente tem de fato uma imposição de um barulho sem controle do outro. Aí não tem a ver com a pessoa não ter cuidado, tem a ver com uma condição dela. E aí a gente pega uma miríade de comportamentos, pessoas que às vezes até têm um senso comum de achar que homem ronca, né? Roncar é normal para homem, e aí parece que não se busca uma ajuda. Ou circunstâncias onde a pessoa nega, fala, não quero buscar isso, eu não tenho problema de sono, porque um ronco às vezes tem uma resistência respiratória, mas tem recursos para dar conta. Às vezes a pessoa é tão motivada no trabalho que ela dribla aquela questão de ronco. Até porque a gente sabe que uma apneia leve, uma resistência respiratória que não tem essa repercussão diurna, às vezes não é fator motivador suficiente para buscar ajuda, né? Então, essa segunda que você traz da paciente foi que na hora em que é tratado o ronco, na hora em que esse barulho sai, como fica tudo muito mais leve, porque o sono estava sendo perturbado. Não sei se para ambos, para o roncador também, ou só para quem era companheiro. E aí o sono fica de melhor qualidade. Então, a gente sabe que sono e relacionamento conjugal tem muita relação, porque sono tem muita relação com transtornos psiquiátricos, com todas as questões de condição de saúde. E relacionamento conjugal também tem interferência, né, nos transtornos mentais também. Ele também pode gerar problemas de ansiedade, depressão, angústias, né, que vão se desdobrando numa problemática mais importante e que, óbvio, que vão afetar também as condições de saúde. E os dois estão interligados, os dois têm uma bidireção, né? Então, a pessoa que não dorme bem vai ter um rebaixamento emocional prejudicado e vai acabar interferindo também no relacionamento conjugal. E, por sua vez, também pode levar a um sono prejudicado. Então, o poder falar sobre o ronco com respeito e não como deboche, e não como gozação, né? Você está falando do primeiro caso, é uma pessoa que está no momento de vida próprio fisiológico, que tem um favorecimento do aparecimento da resistência respiratória, e o ronco manifesta, né, nessa vibração dos tecidos durante a respiração. E aí, nessa hora, é claro que é desagradável, mas como é que esse marido estava abordando a questão, né? Para ela poder falar isso. Ah, eu quero só roncar em paz. Como que as pessoas falam das questões que os afetam? Então, acho que aqui a gente começa a entrar no tema da cumplicidade, né? Não sei se... E eu acho que é uma coisa tão curiosa, eu estava escutando você falar, né? E também a gente estava na live anterior com a doutora Andrea Toscanini, com a doutora Aldeni, e a gente fala muito da questão, né, dos hábitos de higiene do sono, né, na questão de ter um quarto tranquilo, calmo, silencioso para dormir, né? E escutando falar, né, a gente vê que o ronco, em alguns casos, ele está um pouco mais relacionado ao próprio envelhecimento, né? Então, muitas vezes, a gente pega casais que já estão casados faz algum tempo, né? E vê situações muito diferentes, né? Tanto situações do tipo de uma grande cumplicidade, né? Eu me lembro, estou me lembrando de exemplos clínicos de uma senhora que eu avaliei, e quando eu perguntei para ela se ela roncava, ela me olhou, né, daquele jeito, como se o ronco eu estivesse dizendo, você toma banho, né? Como se fosse
fosse uma questão de higiene, mas ela me disse alguma coisa nesse sentido assim, meu marido disse que eu faço uns barulhinhos, né? Ela tinha ronco, né? Porque a gente pede para os pacientes gravarem, a gente escuta, né? Tem essa questão toda, mas o respeito, a cumplicidade, como se aborda isso, né? Claro, isso pode ser até um agente motivador que possa fazer ou não com que o paciente busque ajuda, pensando, claro, na qualidade do sono dele, mas também na qualidade do sono daquele com quem ele compartilha a cama, né? Uhum. Então, assim, às vezes eu brinco, né? Na terapia miofuncional orofacial, a gente tem muitas condutas. Dentre elas, tanto condutas funcionais, como abordagem com a mastigação, com a deglutição, com a respiração, quanto alguns exercícios que nos levam e favorecem para que essas funções sejam realizadas corretamente. E são exercícios que podem ser muito chatos de serem feitos. Repete 10 vezes, repete 15. Quando você for escovar os dentes, você faz isso. Quando você for dirigir, você faz aquilo. E eu brinco sempre com o paciente, eu falo assim, olha, você precisa ter muito amor pelo seu companheiro, né? Para que você esteja fazendo isso só por conta do teu ronco. Mas, na verdade, o que eu estou chamando o paciente para isso? Da responsabilidade dele por aquele sintoma, né? Então, assim, mas, puxa, eu tenho culpa de roncar? Eu tenho culpa de ter apneia do sono? Não, é uma série de fatores, de transformações no seu corpo, que podem ser decorrentes da idade, do mau uso do álcool, por exemplo, até assim, do próprio ganho de peso, e que o paciente, a pessoa é responsável por aquela transformação. E diante daquilo eu posso ter duas atitudes, né? Ou eu posso simplesmente negar, ela que durma, ela ou ele que durmam com o meu barulho, né? E aí vem até de presente um protetor auricular, né? Ou eu posso me empenhar naquela questão e falar, puxa, né? Que nada mais é quando eu olho para mim, eu estou envelhecendo, eu falo, nossa, acho que eu podia fazer um pouco de exercício, né? Para modificar meu corpo, para me dar mais condicionamento físico, para eu poder brincar mais com as minhas crianças, ser mais ativa, né? Por que será que no ronco e no sono as pessoas têm dificuldade de encararem isso e de tomarem para si também um pouco dessa responsabilidade, vamos dizer assim, né? Pois é, eu acho que o sono já é uma ciência tão recente, né? E no fundo é dado quase como um desmaio, um momento ali de desmaio, sem uma compreensão de tudo que está por trás. Então, eu acho que a gente vem desmistificando um pouco isso e trazendo que o sono é um processo ativo, complexo, com a clareza dele, e que dormir bem é extremamente importante. Como cuidar disso para as pessoas não ficarem obstinadas? Porque acho que um efeito que tem tido é das pessoas perseguirem alguns padrões e não descobrirem a própria condição delas. E aí eu acho que o ronco ele vem muito de uma tradição de que o velho que ronca, o gordo que ronca e o homem que ronca, né? O homem que ronca é quase como se fosse uma prova de macho, né? E aí, de repente, a mulher ronca, então é aquela que tá velha, né? O que é uma gorda. Então, e não é verdade, né? Porque a gente pega, às vezes, homens jovens que têm uma apneia super grande por conta de uma questão anatômica, e aí todas as repercussões. Então, eu acho que a cama é um lugar super delicado. A cama é um lugar onde você encerra a sua maior intimidade, né? Aquilo que ninguém vê. Aqui a gente está de maquiagem, arrumada, e aí, de repente, quando você deita na cama, você está sem maquiagem, você está com você tá com a pele como ela é, você está com as secreções que aparecem, você baba à noite, você pode falar à noite, você pode ter dificuldade para dormir, ficar extremamente agitada. Então, é um lugar onde as coisas têm um certo desconforto, a depender do que seja. E eu não sei se todas as pessoas, durante o dia, desenvolvem uma habilidade de poder lidar com esses aspectos de um jeito direto e até entre os casais. Então, de novo, eu acho que voltando para a temática, você até trouxe do marido falando para a esposa, é meio suave, né? Você faz um barulhinho, não me lembro exatamente como foi, mas ele falou de uma forma suave com ela. A mulher, em geral, escancara isso por homem. A mulher, em geral, fala, você está roncando, você faz muito barulho, eu não consigo dormir. Ela acusa com um pouco mais de forma direta. E o homem sugere. O homem, não que não haja homens que falem de forma direta, e nem que possam eventualmente ter uma atitude, uma fala grosseira, acusativa, impositiva de correção,
e que não possa ter uma mulher também que seja delicada ao falar com o marido. Mas o mais comum é a gente ver a mulher sendo direta, apontando muitas vezes, quantas vezes a mulher, você tem que ir no psiquiatra, você tem que ir no cardiologista, você tem que ir não sei o que, você tem que... Ela liga, ela marca consulta, né? E o homem, ele tende a ser mais delicado, ele não aponta dessa forma. Então, às vezes, a mulher também demora a entender que ela está roncando, porque quem está roncando não sabe que está roncando. Às vezes a Tá pessoa dormindo. se perde, às vezes a pessoa se percebe tendo ali um momento de uma apneia ou de um barulho, né? Que ela faz assim, ela acorda, especialmente na transição da vigília para o sono, que a gente Uhum, tem um pouco mais de instabilidade respiratória, e às vezes a pessoa uhum. percebe ali. E óbvio que quanto mais a gente tem favorecimento de ter um evento respiratório, maior a chance de você ter uma percepção nesse momento. Sim. Mas isso não quer dizer que eu acho que eu faço isso o tempo inteiro. Tem gente que fala no consultório, não, mas eu só faço no começo, só faz no começo, porque depois ele capotou no sono, né? E ele não sabe. E aí o Aham. outro é que vai contar. E como o outro vai contar, eu acho que isso muda tudo. E eu acho que isso vale para tudo. Como alguém vai fazer uma crítica a nós, né? Ou vai apontar uma condição nossa que interfere na vida do outro, muda completamente a forma como a gente vai abordar. Então, se uma pessoa chega e fala, pô, você tá roncando, talvez isso diminua o espaço para tomar providências, porque o outro já veio com Uhum, uma certa um certo desprezo, uma certa aversão, uma certa uhum. crítica, um pouco, né, de incômodo. E óbvio que aquele que está vendo que ele é um incômodo, é um estorvo para o outro, já isso não vai vir só por conta do ronco, isso vai vir de outras situações vividas em vigília entre esse casal. Talvez essa pessoa também já crie uma resistência. Falar, me deixa dormir sozinha, me deixa dormir do jeito que eu bem entendo, me dá paz. Uhum, Porque não é a uhum. paz do sono, é a paz, muito provavelmente, que a pessoa quer em outras circunstâncias, que a Exato. pessoa pode estar criticando a toalha que ficou não sei aonde, o tipo de comida, o programa, ou quanto a pessoa é atrasada, não é atrasada, enfim, como que a pessoa tem abordado as circunstâncias que a incomodam, né? Quando eu fico incomodado com uma circunstância, como é que eu abordo? E aí, como é que eu vou ter a resposta do outro? Então, acho que essa questão da cumplicidade é o trato com respeito, é a vontade de se abrir e se abrir para o outro até no incômodo que o outro gera, e que se eu Uhum. trago com uma forma respeitosa, eu talvez ajude o outro a ficar sensibilizado e procurar entender o que pode estar acontecendo e talvez querer colaborar e cooperar. Sim, E isso vale para os sim. dois lados, vale tanto para o lado daquele que é o roncador, e que então vai se sensibilizar conforme ele é abordado, mais ou menos, quanto na hora em que a pessoa está buscando ajuda, porque isso a gente vê bastante também na questão do CPAP, né? De quem tem Uhum, uma apneia mais grave, e a pessoa uhum. precisa aderir, e aí, conforme o cônjuge lida com a questão do CPAP, se ele goza, isso parece um elefantinho, né? Isso também pode inibir a adesão. Então, como é importante o relacionamento conjugal. E o Sim. relacionamento conjugal não é num ronco, de uma queixa de ronco, que ele se revela. É na realidade ali, quer dizer, que ele começa. Ali ele talvez se revele, né? Não é ali que começou o problema do tratamento respeitoso, amoroso, cuidadoso, zeloso. Ali se revela, talvez, a dificuldade que o casal está tendo, às vezes se é um casal que está há muito tempo, no decorrer dos anos, para poder lidar com essas questões, né? Exatamente. Você viu o que você falou, né? A questão da cama ser um lugar delicado, né? E às vezes, nesse sentido, uma questão que ocorre junto com os roncadores é a dificuldade de dormir, queixas de insônia, mas uma dificuldade de entrar no sono. E eu me lembro muito de uma paciente que no começo da pandemia ela estava num relacionamento bastante complicado. Ela veio se Uhum. tratar por conta do ronco, e eu gosto muito dessa analogia de pensar o ronco como a ponta de um iceberg, né? E o que está por baixo disso, você fala, meu Deus do céu, né? E até gostaria de te colocar isso, porque eu vejo que tem muitas colegas aqui, fonoaudiólogas, médicas, psicólogas, e às vezes quando a gente aborda isso clinicamente, alguns colegas falam, não, mas você é psicólogo? Eu falo, não, sou fonoaudióloga. Mas muitas vezes a gente precisa, tanto como fono,
como médico, como odonto, acolher isso e mostrar para o paciente, olha, talvez você precise conversar sobre isso em um outro lugar, né? E esse talvez você precise conversar sobre isso em um outro lugar seria uma terapia psicológica, né? Seja para poder, sei lá, falar a respeito de questões do relacionamento, as questões dos medos que o paciente está passando, de traumas que viveu na infância, né? Não é porque eu sou fonoaudióloga que eu não posso escutar isso, né? Eu escuto e entendo que aqui eu não vou tratar essas questões, mas eu tenho que minimamente devolver para o meu paciente e mostrar, olha, eu acho que isso que você está me contando está diretamente relacionado a essa sua dificuldade de entrar no sono, ou então a essa sua falta de paciência com o seu cônjuge, ou até então ao fato de você não querer fazer o exercício. Porque para você, roncar não é uma questão, entende? Então, assim, alguns pacientes, claro, têm junto com ronco associado sonolência excessiva diurna, cansaço, uma questão de limitação de fluxo. E quando isso fica claro, né, a terapia ela se resolve, porque o paciente vai diminuindo a intensidade e frequência do ronco, vai ficando menos cansado, menos sonolento, foi ótimo, né? Mas nem em todo caso é dessa forma, né? E às vezes a gente vê aquele paciente que ele vai uma sessão e ele fica a sessão inteira se queixando da esposa ou do marido. Vai a outra e faz isso. Vai a outra até que chega, né? Geralmente na segunda eu já digo, olha, entendo que esse espaço a gente esteja cuidando de você, mas talvez você precise falar sobre isso em um outro lugar, né? Porque parece que isso está tirando um pouquinho, né? Em termos mais leigos, mas isso está tirando um pouquinho a sua paz, né? E sem esse estado, às vezes pode ser muito difícil de você conseguir dormir, né? E principalmente se eu tenho ao meu lado alguém que tem alguma postura ou ameaçadora, né? Ou assim, pouco acolhedora, nesse sentido. Né? Então, acho que essa conversa está sendo tão importante para poder mobilizar essas questões que geralmente elas estão latentes. E muitas vezes o clínico escuta e, tá, não, tudo bem, você é muito ansiosa, que marido chato. Só que não é isso, né? E depois, eu acho que assim, não é só de uma mão, né? Não é só porque a outra pessoa, vamos dizer, não apoia ou não tem delicadeza ao falar, que ele é 100% responsável pela circunstância da falta de cumplicidade, né? Precisa também ver em que medida a pessoa que está se queixando, e talvez se queixando até de coisas que sejam consideradas mesmo aquilo que ela está falando, não é que ela está mentindo, talvez ela tenha uma avaliação da forma como é abordado, ou da opressão, ou da falta de respeito adequada, mas precisa também ver aonde ela consentiu, aonde ela colaborou para que o outro chegasse nesse ponto. Quer dizer, só o outro que veio com isso de forma dada, ou a relação foi, com o passar do tempo, se transformando numa determinada forma pouco favorável para a harmonia dos dois lados, em que o desfecho mais agressivo ficou do lado de lá, e agora eu sou vítima, né? Ou na realidade eu construí, e aí a característica dessa pessoa um pouco mais agressiva fica assim, e eu fico oprimida. Mas então aonde eu também autorizei, aonde eu não soube me colocar, aonde eu tive medo de me colocar, ou aonde eu também, à luz da minha história, da minha vivência, reagi a algumas circunstâncias no passar dos anos que me fizeram repetir um padrão, talvez, de me silenciar, e o outro foi ocupando todo o espaço, e aí ele vira um autoritário, né? Ou eu permiti que a faceta autoritária dele se efetivasse na relação, e inúmeras outras coisas, e aí na hora que eu ronco, pá, a coisa estoura, né? Eu acho que assim, os estouros vieram acontecendo. Então, é dos dois lados. Eu acho que é sempre importante qualquer relação. É que nem nós aqui, nós estamos aqui conversando. Eu falo, você fala, eu falo, você fala. E o relacionamento conjugal tem que ter essa troca, tem que ter essa escuta. E não é uma escuta só na operacionalização da vida. É uma escuta que tem que ser do profundo, do íntimo, das necessidades existenciais que as pessoas têm. E aí a gente entra num outro aspecto, como é difícil as pessoas olharem para as questões existenciais. É muito mais fácil para a operacionalização da vida. O que eu trabalho, o foco no que eu tenho que desenvolver, como é que eu posso ser eficiente, como é que eu organizo a minha agenda, cumpridor dos meus deveres, né? Como se cumprir com as obrigações,
aquelas que são, estaria suficiente, porque afinal de contas eu estou honrando com o que é esperado, né? E o a mais é difícil porque muitas vezes a pessoa não dá o a mais nem para si. Como é que ela vai dar o a mais para o outro, né? Então, de novo, voltando, a cama é um lugar delicado, porque não é a cama, né? Só o espaço que a cama representa do sono, do despir-se, do estar do outro. No fundo, a cama é o despir-se das questões da vida, das personagens que a gente às vezes encara na vida, das máscaras, né? É o entrar em contato consigo mesmo. E aí, se você escolhe ter um parceiro de vida, esse parceiro de vida vai se aproximar dessa intimidade sua. E aí a cama, ela tem a literalidade disso, ela tem mais a manifestação expressa, concreta disso, mas ela carrega muito dessa realidade que não é direta, mas que está nos mínimos momentos do pão que pega de manhã, do jornal, da oferta de uma carona, da tolerância de um atraso, ou até da orientação para quando a pessoa é atrasada, de como é que ela pode melhorar aquilo, porque incomoda o outro que é pontual, né? Ou atrapalha a organização da família, etc. Sim, do cuidado, né, Silvia? A gente está falando de... O tema da nossa live era saúde do relacionamento, né? E tudo isso que você está falando é assim, não vou falar, é como se resumisse, né, gentilmente para a gente, porque eu tô pensando em muitas coisas, assim, né, conforme você vai falando, porque a gente vai tendo uma vida, assim, tão agitada, tão sobrecarregada, né? Então, eu já vou dormindo pensando que eu preciso cumprir, por exemplo, as minhas 8 horas de sono, né? E porque amanhã eu tenho milhares de compromissos, então como que eu vou tolerar alguém que interrompa o meu sono com um ronco, né? Nesse sentido. Então, está falando de tolerância, está falando de cumplicidade, está falando de que não é só nisso, né? São os mínimos detalhes do que vai acontecendo. O desfecho disso, né, muitas vezes, é que muitos casais optam por dormir em quartos separados, né? Alguns, eu acho que aparentemente, pelo que eu vou escutando dos pacientes, com um relacionamento saudável, e que tudo bem, eu não estou defendendo que todo casal tem que dormir conchinha e juntinho, né? Sempre isso, acho que é muito da paixão, do momento, depois o relacionamento vai se tornando mais maduro mesmo, né? E aí eu escuto muito desses casais aquilo, a gente tem nosso momento de intimidade, depois cada um vai dormir tranquilo no seu quarto. Maravilha, né? Se funcionar dessa forma, mas eu também recebi alguns inversos que foi assim, não, eu quero me tratar muito desse ronco, porque eu quero voltar a dormir abraçado com a minha esposa, né? E aí, por trás disso, tinha uma outra coisa, né? Uma coisa de tentar recapturar uma relação que às vezes vai sendo desgastada pela rotina, por filho, por não sei o quê. Os filhos crescem, aquele casal fica um pouco mais tranquilo, e o que ele estava me dizendo, na verdade, eu quero minha esposa para mim de novo, né? Então, você me ajuda nesse sentido? E é importante escutar isso, acolher essas questões, porque quando eu escuto isso de um paciente, eu acho que ele está um pouco mais saudável no relacionamento, como ele está tornando esses processos mais conscientes, do que aquele que vem e fala, se você não me curar, eu vou me separar. Né? Eu falo, olha, não sou daquilo, olha, trago o amor de volta em uma semana. Não é dessa forma, né? E a gente vai, muitas vezes, mostrando caminhos e até mostrando, acho que é uma coisa importante, porque talvez tenha alguns pacientes nessa live, que tratamento fonoaudiológico isolado não cura o ronco de ninguém. O que a gente tem de evidência científica é que diminui 60% da intensidade e 35% da frequência, o que significa roncar mais baixo e menos. Mas se eu tenho do meu lado um companheiro que tem uma dificuldade maior com o sono, que tem mais despertares, que desperta por qualquer barulho, ele vai despertar se eu roncar baixinho e pouco, e ele vai despertar se eu roncar alto e frequente. Né? Então, às vezes eu falo muito que a gente tem que conhecer um pouco de cada relação para poder atender as expectativas. Porque se a expectativa é zero ronco para o meu relacionamento continuar, não vai acontecer aqui e não vai acontecer mesmo se o ronco ficar zerado, porque depois vai aparecer alguma outra coisa, né, Silvia? E essa questão de dormir em quartos separados ou não, eu acho que você capturou bem o que é a dinâmica, qual vai ser a solução de cada casal,
É honrável, não tem nada não tem o certo ou errado, né? Porque a Exato. forma como os casais se articulam, se relacionam e determinam a intimidade deles, a cumplicidade deles, não tem a ver com necessariamente dormir na mesma cama. Exato. E Uhum. alguns isso é muito importante. Para algumas pessoas é muito importante pessoa não tenha carinho, não troque afeto e não tenha intimidade, de forma alguma. Então, conhecer esse casal é muito importante. Essa questão que você está falando de um sono leve, né? Talvez o outro tenha insônia, e é verdade, as pessoas que roncam, né? Exato. Quando tem um parceiro e o outro tem insônia, aumenta o número de episódios de despertar. Isso tem estudos que mostram isso, né? Uhum. Então, entender disso para poder ajudar é muito importante. Eu imagino qual o limite que você sente quando você está lá e vendo que você traz uma dinâmica ali de casal que precisa de uma Sim, abordagem um pouco mais profunda, né? sim, sim, E sim. para poder, de fato, avaliar o que é o melhor para aquele casal, considerando as diferenças e considerando os desejos, né? E às vezes os Claro. casais que dormem, esse é um outro problema, casais que dormem às vezes em cama separada, que se resolvem muito bem. E tem toda a intimidade, tá tudo bem resolvido. Aí eles vão viajar, aí eles vão para um Exato. hotel. E Aham, eu já aham. vivi essa situação. E aí eles vão para um hotel, eu não vivi comigo, né? Sim, Vivi de sim. situação de paciente. E aí Sim. não querem pegar 2 quartos, porque fica muito mais caro. Exato, Aí eles exato, pegam um quarto Silvia. só e aí, enfim, aí vai tentar o arsenal todo para tentar dormir juntos. E aí qual que eu acho que acaba sendo o problema? É quando, no fundo, eu acho que o grande problema é quando a pessoa não assume se tratar, Uhum, né? E uhum, aí, assim, nesse uhum, caso específico que eu estou contando, ele não assume, ele acha que não precisa tratar, entendeu? uhum, Então, assim, ele resolve. Na maior parte dos dias do ano, tem 365 dias, vamos tirar 30 de viagem, vai. Nos trezentos e uhum, trinta e cinco dias do ano, tá super bem resolvido e equacionado, porque cada um tá num quarto. E os outros uhum. 30 dias? Os outros Exato. 30 dias é um inferno para ela, porque aí ela tem que dormir do lado dele, né? E aí vira essa coisa da despertabilidade e tal. Então, assim, neste caso em específico, eu fui tratar a abordagem de insônia, porque ela estava com uma insônia, né, derivada também, vamos dizer, favorecida também por essa circunstância do marido. E também de Sim, vizinho que fazia barulho, porque aí ela fica numa hipersensibilidade. Parte da hipersensibilidade pode ser, às vezes, uma hipersensibilidade mesmo fisiológica do paciente, sei lá, tipo uma tendência a uma hiperacusia no extremo. Mas uma uhum, outra parte, não necessariamente isso, uma outra parte vai começando a virar hipervigilância, né? E que uhum, também pode ser da sim, insônia. E aí não necessariamente tem a ver com o relacionamento. uhum, Aí pode ter uhum, a ver com a forma como a pessoa que é controladora e quer as coisas e fez de tudo para a coisa resolver, e aí a coisa não resolve. E aí, quando ela se vê impotente com o ronco do marido, ou impotente com o barulho que o vizinho faz, ela entra numa aceleração mental de exato. aborrecimento e de profunda frustração com a falta de controle e como se o poder de resolução não tivesse na mão dela. E aí começa a disparatar com pensamentos e aborrecimentos e frustrações que mantêm e sustentam a vigilância, né? Então, eu acho que Exato. também tem isso. Nem sempre Uhum. as questões de problema com o barulho é só relacionado à forma como as pessoas se abordam. Às vezes é como a pessoa com ela mesma aborda a vida. Sim, Então também vale sim, essa investigação, né? exatamente. Você sabe que no manejo disso, eu estava me lembrando, você falou, né, quando vão viajar, eu recebi um paciente, uma vez que ele tinha uma viagem marcada, ele falou bem assim, você tem 4 meses para me deixar bom, porque a gente vai fazer uma viagem para um local X, para que a pessoa não se identifique, e nesse local é muito caro pegar 2 quartos, foi o que ele me falou, né? E aí eu falei assim, olha, e um paciente, assim, com todos os fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono e ronco. Ele ainda era um paciente de grau moderado, mas um paciente obeso, tinha acabado de fazer uma cirurgia, não podia pôr questão de exercício físico, caso difícil, né? Expliquei para ele tudo, ele falou, não, a gente vai começar com isso, mas desde o começo eu fui muito clara, a gente tem fisioterapeutas aqui, eu falei, olha,
o CPAP bem ajustado, né, bem acompanhado, vai te curar no primeiro dia. Se você colocar, se não escapar ar, vai ficar silêncio, a tua esposa vai conseguir dormir, vai dar tudo certo. Não, eu quero dar esses 3 ou 4 meses, enfim. Muscularmente o paciente melhorou muito, mas o ronco dele, nunca tinha visto scores de Snorlab tão elevados, né? Pra ter uma ideia, 130, 150, né? E baixou para 80. E 80 continua um baita roncador, né? Então, e aí foi muito curioso, porque a partir disso, esse paciente aceitou alugar um CPAP para levar para a viagem e me mandou uma mensagem de lá, numa foto linda, dizendo: a minha esposa está adorando o nosso novo amigo silencioso. Olha que Mas assim, saudável. isso, e é o mesmo que queria voltar a dormir com a esposa, queria lá próximo dele. Então, assim, são coisas que a gente vai escutando e que vai mostrando, puxa, esse relacionamento parece que tá bacana, a gente tem que dar opções para esse casal, né, para que isso possa continuar dessa forma, né, e Sim. não adoeça, porque envelhecer, vamos envelhecer cada dia, né, enquanto estivermos vivos, né, e questões relativas a esse próprio envelhecimento, a gente vai encontrando dia após dia, que podem ser limitantes ou não, né? Uhum. Mas, assim, no extremo deste caso, poderia ter uma outra atitude. A gente não dorme mais junto mesmo, que continue dessa forma. Não quero nem fazer essa viagem, né? A gente escuta também isso, né? Então, quando a gente escuta uma colocação como essa de um paciente, você fala, puxa, que bacana, né? Como isso aqui está rolando de uma outra forma. E era um paciente super aderente, super, assim, né? Então, explica até para a gente que às vezes quando a gente vai dar aula em congressos do tema, né, a pergunta que mais faz é como faz o paciente aderir ao tratamento, né, para a apneia do sono e para o ronco. Olha só, o relacionamento, o papel do Muito, relacionamento, o papel do companheiro de cama nesse tratamento, né? muito, muito, muito. E assim, casais, porque assim, os casais às vezes não se dão bem, mas eles não tratam do assunto, Uhum, né? uhum, Às vezes eles não uhum, vão lá e não falam do assunto. Então, onde é que sai? sim, Sai quando precisa de ajuda. Eu não vou fazer nada, você nunca faz nada. Eu não sei o quê, né? Ai, faz um deboche, faz uma exato, provocação, tem uma exatamente. atitude irônica. Sim, Então, isso tudo, nossa, está cheio de estudo mostrando a importância do casal, a importância da cumplicidade do casal na aderência do CPAP. E eu acho que é para tudo. É na aderência do CPAP, porque tem esse amiguinho, né? Ou um uhum, elefantinho, ou um trambolho que está ali, né, no meio da cama, mas é para tudo. É para uhum, qualquer, até para emagrecer, é para tudo. Quanto que o outro está apoiando? Fala que não vai, uhum, fala que vai emagrecer, mas olha aí comendo amendoim. uhum, Fala que vai não sei o quê, mas ó, não levanta a bunda da cadeira para fazer não sei o que lá. Então, é uma forma debochada de sim, falar. É uma sim, forma exato, que desestimula. sim, Agora, por que falando desse jeito? Sabe-se lá há quanto tempo vem, talvez uma falta de investimento uhum, que aparece em uhum, pequenas coisas e que, somadas ao longo do tempo, geram uma desistência e uma falta de coragem também de buscarem uma ajuda, porque a terapia de uhum, casal também é um lugar de exato, trazer à tona, com um mediador, aquilo que não está sendo possível de ser dito entre duas pessoas. E isso, aí a terapia de casal é para isso. Agora aí vem a crença por trás. Não conheço um casal que fez terapia de casal que se manteve junto. Bom, porque talvez os casais não contam que estão fazendo terapia de casal. sim, Talvez você soube aham, daquele que se separou. Aquele que sim, se sim, separou, de repente falou, pô, mas não dava mesmo. Aí ele falou, não, até terapia de casal a gente fez. Aí ele exato, conta tudo que ele tentou. E exatamente, aí fica que só conhece isso, mas tem muitos casais muito bem casados e que melhoraram muito o relacionamento quando fizeram uma terapia de casal, porque uhum, conseguiram estabelecer uma comunicação que sozinhos eles não encontravam, porque estavam num esquema viciado de um relacionamento, num sistema mesmo de conversa que um não conseguia avançar e nem abordar de forma diferente. Eu uhum, acho que essa uhum, habilidade da gente conseguir, peraí, não é por aqui, recua, tenta por ali, para ser treinada, é para ser descoberta, às vezes a gente não descobre sozinho. sim, Isso é no sim. trabalho.
Uhum. As pessoas às vezes não sabem abordar um assunto quando muda do chefe, porque estava Uhum. condicionado de um jeito de abordar o chefe. Mudou de chefe, Sim. não sabe abordar. E aí não consegue os pleitos. E não é porque o cara não é aberto, às vezes é porque o cara pensa e se articula de uma outra forma. Então, essa flexibilidade de como é que eu encontro um outro caminho para conseguir expressar ou para conseguir buscar informação ou para juntos a gente avançar num ponto que é importante para mim, ou que estou vendo que é importante para o outro, pode ser desenvolvida. E é isso que a terapia de casal vai fazer, ajudar a trazer à tona, né, trazer para o consciente coisas que não estão ali também claras para a própria pessoa que está tendo uma narrativa, e ela poder identificar isso, se isso tiver um aspecto muito mais claro para ela, Uhum. de que ela precisa de uma ajuda individual, ela vai ser mais fácil dela buscar uma terapia individual Sim, que vai assessorar ela a ter mudanças de atitude no relacionamento. Então, exato. de novo, voltando à questão do ronco, quando aparece nessas formas de tratamento difíceis, né, onde os casais começam a se arranhar quase como se fosse uma problemática de risco ali, para não estou mais aguentando, tá falando de mais coisa. E Exato. vale muito a pena buscar ajuda. Exato. Ai, Silvia, a conversa está ótima. A gente podia ficar aqui durante horas. Sabe o quanto eu gosto de falar com você? Tem bastante gente acompanhando, né? E eu acho que uma mensagem um pouco, quero que você também encerre, mas uma mensagem um pouco final que a gente pode deixar tanto para os colegas profissionais que estão por aqui, que talvez nem todos sejam psicólogos, né? Quanto para os pacientes, outras pessoas que estão curiosas. Ah, deixa eu ver o que está falando aí da saúde no relacionamento. Acho que os colegas precisam ter um espaço da sua consulta para poder escutar um pouco mais o que está afligindo aquele paciente, né? Ele se queixa do ronco, mas tem coisas por trás que eu também preciso considerar e muitas vezes encaminhar para um profissional que possa tratar essas demandas, né? E aí a gente não vive sem o psicólogo nessas questões todas. Às vezes eu brinco que eu falo, olha, a minha terapia com você é breve, você vai aprender rápido, tá? Você vai conseguir exercitar o seu músculo, a sua função, a gente vai ficar aí uns 3 meses juntos. Mas quando a gente terminar, você tá vendo quanta coisa que você está me fazendo? Eu quero que você vai fazer o seu investimento de tempo e dinheiro num outro local. Porque eu acho que você precisa pensar um pouco mais essas questões que você está me trazendo, que eu, como fonoaudióloga, eu não vou tratar isso, mas eu posso escutar, acolher e fazer esse encaminhamento, né? E não simplesmente falar, mas tá doido, vai para uma terapia, né? Aquilo que você falou do deboche. Eu posso até estar replicando o comportamento que o companheiro tem. Muito. E aí eu não vou estar num relacionamento bom com esse meu paciente. Né? Então, É isso aí. assim, aos colegas, escutem, dê atenção a isso. A você que está nos escutando, que é curioso, que quer saber sobre sono, ronco, que tem essa questão, vá buscar tratamento, porque tem tratamento, né? Então, assim, não é só uma questão de ser engraçado, ser debochado, como se fala disso, porque tem tratamento e tem doenças associadas a esse sintoma que devem ser tratadas. Perfeito. Muito bom. Você quer que eu deixe uma mensagem isso aí também? Quero Ah, sim, Silvia, quero sim. eu acho que você falou tão bem a mensagem. Eu vou, então, já que eu sou uma psicóloga, você falou da importância de fazer a busca, né? Uhum. Independente de ter a sensibilidade. Acho que você trouxe a clareza da sensibilidade do profissional que está atendendo alguém sobre outras Uhum. circunstâncias que o afetam e tem uma delicadeza para colocar o assunto de forma em Uhum. que acenda no outro a relevância e o respeito por aquilo. Então, acho que eu dou uma sequência agora que eu sou psicóloga, dizendo quão importante é a gente ser íntimo da gente, quão importante é a gente não mentir para a gente ter a Uhum. coragem de se encarar, porque aí a gente pode ter uma atitude muito mais autêntica, verdadeira, cuidadosa e zelosa, porque a gente está zelando pela gente. E aí, quando a gente zela por nós, a gente tem mais facilidade de zelar com qualquer um que se relaciona. E se é aquele que eu escolhi está comigo, que eu possa zelar ali por aquela relação, né? Alimentar, porque isso é uma forma de alimentar o relacionamento e gerar e mobilizar no outro uma resposta também de investimento. Isso é extremamente importante. Exatamente. Então, se eu puder dizer assim, em uma linha bem simples, né, sintética disso,
se escute, né? E respeite o que vem de dentro. E confia que a forma como isso aparece não necessariamente é a forma final, mas sempre tem alguém com quem você pode expandir e compreender melhor a mensagem que vem de dentro. Ai, lindo, Silvia. Amei. Eu tinha certeza que a conversa com você, a troca ia ser sincera, e poderia ter e aí impactar muitas pessoas que estão nos escutando. Acho que vai impactar mais. Para mim, quando eu te escuto, eu sempre atendo muito e eu só tenho a te agradecer. Um beijo enorme, Silvia. Obrigada a E eu todos pela também, uma atenção. delícia falar com você. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode debater em outros momentos mais. Vai ser Com muito certeza, enriquecedor, vai ser muito bom. Obrigada. com É certeza. bom que a live Obrigada a vai ficar você, Silvia. gravada e aí as Exato, pessoas que não exatamente. vieram aqui hoje podem assistir depois. Isso é muito bom. Exatamente. Abraço enorme. Boa noite a todos. Boa noite a Obrigada. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.